Graça e paz a todos que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, aqui em nossas devocionais Não Temas. O texto de hoje se encontra aqui em Atos 27, um momento tão tenso na vida de Paulo, no versículo de número 24. Eu vou ler o 23 junto para nós compreendermos esta palavra. Porque esta noite mesmo um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Paulo está ali no navio e vai se apresentar a César. Eles estão indo para Itália, então naquele momento há um naufrágio, há ventos, antes do naufrágio ventos, tempestade, período em que eles ficaram sem comer, passaram por várias ilhas. Se você ler todo o contexto aqui do capítulo 27, você vai ver que tensão é aquela viagem. Alguns querendo pular do navio, querendo fugir, e naquele momento então Paulo traz essas palavras, né? Se você ler aí do versículo 21 a 26, né? Então nós vemos aí um contexto um pouco maior para compreender isso. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Versículo de número 21. E Paulo já havia falado com eles para parar, mas eles não quiseram ouvir Paulo naquele momento. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. É a palavra de um prisioneiro, né? Diante do piloto, diante do centurião que está ali coordenando, diante de outros presos que estão ali naquele navio. É um preso falando e aconselhando sobre a viagem, e que naquele momento eles não ouviram o primeiro conselho de parar em Creta, e eles deveriam confiar no que eles estavam falando agora, e que ninguém ia morrer. Então naquele momento, pensa numa tempestade, com fome, já há algum tempo sem comer. Paulo pediu para que eles comessem. Então Paulo fala para eles terem bom ânimo. Como ter bom ânimo numa situação tão caótica desta? Como ter bom ânimo numa situação tão terrível que eles estão vivendo ali? Porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Versículo 23 e 24, Paulo agora fala que um anjo de Deus falou com ele, e que todos que estavam no navio não iam morrer, não iam se perder, e que era necessário Paulo se apresentar a César. Você ouviria alguém assim? Você daria atenção, né, a um prisioneiro, e você não conhece ele, e de repente ele fala que um anjo do Deus dele apareceu e falou: olha, fica tranquilo, né, que você vai se apresentar a César, e todo mundo que está com você, ninguém vai morrer. Paulo tem a visão e fala com todo mundo o que ele recebeu de Deus naquele momento. Portanto, versículo 25, Senhores, tende bom ânimo. Olha, terceira vez, né, que Paulo fala sobre ânimo
Primeiro o anjo falou para ele: não temas. Ele falou bom ânimo no verso 22, vos aconselho bom ânimo. E agora, de novo, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Então Paulo está colocando aqui algo que ele acredita, né? Não as pessoas que estão ali. Aquelas pessoas que estão ali são incrédulas, são pessoas perversas, são pessoas que não servem a Deus ou servem aos seus próprios deuses, né? E Paulo está dizendo de algo que eles não tiveram. Paulo está falando que se eles ouvirem a ele, o apóstolo, né, eles vão ficar bem, eles não vão morrer e que tudo vai ficar bem. Só o navio vai se perder, mas eles não. Você confiaria, né, se você estivesse numa situação assim, né? Vamos pensar dos dois lados. Primeiro, você confiaria numa pessoa que dissesse que disse que teve uma visão e que ninguém ia morrer, e que naquela situação de desespero, sem comer, com ventos, e o navio quase se partindo, e você ouviria alguém assim? Ou você teria medo? Ou por outro lado, você como cristão, você falaria isso também para as pessoas que estão ali com medo? Olha, fique calmo, né? Nada vai acontecer, né? Porque Deus falou que eu preciso estar ali, então vocês estão comigo, vocês não vão morrer. É interessante que quando nós olhamos no Velho Testamento, nós vemos o contrário acontecer com Jonas, né? Quando Jonas no capítulo 1 está naquele navio também com tempestades e os marinheiros todos com medo, apavorados, pensando que vão morrer, o que eles fazem? E cada um vai buscar o seu Deus. E Jonas está dormindo lá no fundo do navio. E então o marinheiro, né, o piloto, o comandante vai lá e dá uma dura em Jonas, né? O que você está fazendo aí? Todo mundo está buscando os deuses e você está aí. E Jonas então é confrontado ali por aquele homem, e Jonas entende que tudo aquilo que está acontecendo é por causa dele. Mas aqui nós vemos agora algo contrário. Ali Jonas estava fugindo de Deus. Aqui Paulo está cumprindo a vontade de Deus. E porque Paulo está no meio de incrédulos, então, como Calvino fez essa reflexão, né, de uma maneira bem difícil de compreender, pois como Deus pode abençoar, né, aqueles que não merecem? Porque na verdade não é questão de mérito, é questão da graça. Mas esses homens estão com Paulo e Deus então diz: nenhum deles esses que estão contigo vão morrer, vão perecer, enquanto se eles ouvirem. Paulo está sugerindo ali a eles, aconselhando eles a ter bom ânimo, e nenhuma daquelas almas vai morrer, né? É preciso que compareça perante César, eis que Deus por sua graça te deu todos quanto navegam contigo. Duas coisas nesse verso, né? Deus está cumprindo algo que deve acontecer com Paulo, ele tem que comparecer a César, mas também que todos aqueles que estão com ele, nenhum vai se perder. Deus deu a ele todos quanto navegam contigo. Esse deu é que todos estão ali. Se todos ouvirem Paulo, todos vão viver. Só o navio vai se perder, mas eles não.
Olha que palavra, né? Num momento tão tenso, em quem você ouviria? Ou, se você fosse como Paulo, você também aconselharia estas palavras a quem está sofrendo, a quem está numa situação grave e difícil? Matthew Henry traz uma palavra muito interessante sobre esta questão. Eu gostaria de deixar para você nesta manhã. Ele diz: eles não deram ouvidos ao apóstolo quando ele os advertiu de seu perigo. Todavia, se reconhecerem sua loucura e se arrependerem, ele lhes falará conforto e alívio quando estiverem em perigo. A maioria das pessoas se mete em problemas porque não sabem quando estão bem. Sofrem danos e perdas ao tentar consertar sua condição, muitas vezes contra conselhos. Observe a profissão solene que Paulo fez em relação a Deus. Nenhuma tempestade pode impedir o favor de Deus ao seu povo, pois ele é uma ajuda sempre à mão. É um consolo para os servos fiéis de Deus quando em dificuldade. Que enquanto o Senhor estiver alguma obra para eles, suas vidas serão prolongadas. Se Paulo tivesse se lançado desnecessariamente em má companhia, ele poderia ter sido expulso com eles, mas Deus o chama para isso. Eles são preservados com ele. Eles te são dados. Não há maior satisfação para um homem bom do que saber que ele é uma bênção pública. Ele os conforta com os mesmos confortos com os quais ele próprio foi consolado. Paulo fala isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1. Deus é sempre fiel, portanto, todos os que têm interesse em suas promessas sejam sempre alegres. Como com Deus dizer e fazer não são duas coisas. Acreditar e gozar não deve ser assim conosco. A esperança é uma âncora da alma, segura e firme, entrando nela dentro do véu. O texto lá de Hebreus capítulo 9, né? Que aqueles que estão nas trevas espirituais se apeguem a isso e não pensem em voltar ao mar, mas respeitem a Cristo e esperem até o dia amanhecer e as sombras fogem. A quem nós ouvimos em tempos de tempestade? Quais os conselhos nós damos atenção? Se você ver o contexto do capítulo 27 de Atos, eles passaram por tantas ilhas e aquele centurião, ainda que tenha tratado Paulo humanamente, como o texto diz, né, não desprezou ou não foi duro com Paulo, mas tratou ele com respeito, né, mas mesmo assim não quis ouvi-lo quando eles pararam em certo lugar e deram continuidade então à viagem. E Paulo tinha aconselhado, mas não deram ouvidos. Só que agora, depois de tantos dias sem comer, porque o texto diz que no verso 27, quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e então eles tentaram fugir, e depois ele falou para aqueles homens, Paulo falou para aqueles homens que eles precisavam comer, que já há muitos dias estavam sem comer, e eles comeram. E o texto diz no verso 36 que todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. E depois, refeito com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Primeiro eles comeram, depois lançaram o trigo ao mar. Eles começaram a ouvir Paulo, né? E eles começaram a ouvir seus conselhos, e se Deus falou com ele, né, vamos dar ouvido, porque a nossa esperança já se foi. A única esperança que temos é ouvir Paulo. E aqueles homens
Então chegaram até a ilha de Malta, ali onde aquela cobra pega em Paulo. Aqueles homens pensam que Paulo vai morrer e não morre, e o texto diz então que eles começaram a acreditar que Paulo fosse um Deus. Meus irmãos, quando Deus tem um propósito na nossa vida, quem está do nosso lado, nós podemos consolar e confortar o coração daqueles que estão do nosso lado, porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Quando Deus tem algo a cumprir em nós e através de nós, aqueles que estão ao nosso redor recebem também esta graça, são agraciados, não por causa deles ou por causa de nós, mas porque Deus tem um plano, Deus tem algo a cumprir. E porque Ele tem algo a cumprir, né? Então Ele agracia, Ele abençoa. Veja que no verso 24, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Aqueles que estavam navegando com Paulo não seriam agraciados com a vida, com a preservação da vida, ou o sair daquela situação só porque eles eram bons. Não, é pela graça que Deus faz o que faz. Deus é maravilhoso, mas aqueles que estão ao lado daqueles que servem a Deus são agraciados também. Lembra de José no Egito? João Calvino, quando vai falar a respeito, quando faz um comentário a respeito desse texto de Paulo, lembra de José. Se você ler o livro de Gênesis, no capítulo 39, você vai ver que José, preso, escravo de Potifar, a casa de Potifar era abençoada por causa de José. Onde os filhos de Deus atuam, os incrédulos são abençoados, não por causa deles ou por causa de nós que servimos a Deus, mas por causa da graça. E quando ele vai para a prisão, José prospera na prisão, depois que a mulher de Potifar tenta alguma coisa com ele e ele não cede à tentação, e ela então injustamente o manda para a cadeia. Ali na prisão, o texto diz que Deus fazia José prosperar, um preso prosperar. E ali na prisão o carcereiro deu as chaves, deu ali a José, todos os presos na sua mão. E José, então, aonde ia, fazia diferença, seja como escravo na casa de Potifar, sendo como um preso ali no Egito, ou sendo como o segundo maior do Egito. Aonde José ia, Deus abençoava. Meu irmão, isso faz nos refletir, aonde nós estamos, somos uma bênção, ou aonde nós estamos, nós criamos mais confusão ainda e perturbação. Paulo está ali naquele navio e ele traz graça naquele navio. Paulo é o agente da graça de Deus, porque Deus tem um plano na vida de Paulo para ele se apresentar a César. Aquele navio não seria destroçado e aquelas vidas não seriam perdidas. Deus poderia muito bem levar aquele navio ao naufrágio, eles se perderem e Paulo ainda continuar vivo. Assim como Jonas foi engolido pelo peixe e não morreu, Paulo também poderia ser guardado e preservado por Deus e todo mundo morrer. Mas ninguém morreu, porque Paulo está ali. Jonas foi lançado fora do navio, um peixe o engoliu, mas se voltarmos os olhos para o navio ficou em bonança, a tempestade parou, aqueles marinheiros também não morreram. Então, meu querido, enquanto estamos cumprindo a vontade de Deus, a graça do Senhor se manifesta ao nosso redor. E nós somos esses agentes que precisam tirar o medo também das pessoas. Não temas. Quantos estão apavorados, e seja o pavor por muitas coisas, talvez aqui não muito, mas aqueles que moram talvez
no Rio de Janeiro ou em outras cidades violentas. Talvez você dentro do ônibus, né, de repente com várias pessoas ali que você não conhece, um assaltante então traz terror e pavor. Você é o agente de Deus que vai acalmar os corações, dizendo: não temas, Deus tem um plano e vai guardar a gente aqui. Tudo porque você está ali. Mas não por causa de você, é por causa da graça, porque Deus guarda as nossas vidas. Deus nos abençoe, Deus nos ajuda. Então, se hoje você encontrar alguém ou pessoas do seu lado estiverem apavoradas, seja você o agente de Deus para consolar o coração e dizer: não temas, fique tranquilo, tenha bom ânimo. Deus vai nos tirar dessa, Deus vai nos ajudar. Talvez você possa até pensar: mas se Deus não fizer? Então, comece a pensar a respeito da sua vida com Deus, pois Paulo tinha uma vida com Deus de modo que ele sabia dos planos de Deus para ele. Você sabe dos de Deus para você? Paulo sabia que ele tinha que comparecer a César, e você sabe a quem você também, o que você também tem que fazer e por que Deus te colocou nesse caminho. Então, aquilo que está acontecendo no meio do caminho, não vai acontecer porque Deus tem um plano. Você conhece os planos de Deus, você entende a palavra, tem conhecido a palavra e sabe dos propósitos de Deus, o que Ele espera de você. Então, meu querido, nessa manhã, durante este dia, se houver situações na sua vida em que as pessoas vão ficar desesperadas, como estes do navio, não esqueça que esse relato Lucas está relatando, e Lucas está ali também. Lucas e a comitiva que está com Paulo estão naquele navio, porque toda hora no capítulo 27 ele fala nós estávamos ali. Lucas está relatando e ele mesmo se incluindo, dizendo que ele viveu aquela situação, ele viu tudo o que Deus fez por meio de Paulo, ele ouviu os conselhos de Paulo também naquele dia. Que Deus te abençoe e que durante esse dia você acalme o coração daqueles que estão desesperados com as tempestades da vida, acreditando que podem até morrer. Não, abra os lábios e diga para essa pessoa: não temas, Deus está aqui e Ele vai nos ajudar. Que Deus te abençoe. Bom dia, Alba, bom dia a todos que estão nos acompanhando e que você seja o porta-voz de Deus, para que a graça dele se manifeste em você, através de você e em você.